Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, que esteja tudo ok. Eu fico assim, preocupada, né, porque o assunto é novo, mas isso não quer dizer que não vai dar certo. Eu estou preocupada porque vocês ficam aí relaxados, descansados demais, empurrando com a barriga, mas ó, passou da hora de acordar. Nós estamos estudando química e é preciso a gente acordar. Nós estudamos desde o fundamental menor, ciências, aquela ciência da natureza e tal, de plantas, animais, e aí isso é novo, é uma novidade. Estou falando agora de partículas que eu nem consigo ver a olho nu, então tem que ter muita atenção da minha parte e muito esforço, certo? Também não é muito, meu Deus, que eu vou parar a minha vida, eu vou virar à noite, não vou mais dormir porque eu tenho que estudar átomo. Também não é isso, né, gente? É um tempo, é uma dedicação. Então, nós vamos falar sobre átomo. Átomo é a menor partícula existente, constituinte da matéria. É ela que é responsável da matéria. Se tem átomo, tem matéria. Tem matéria sem átomo, Tinayane? Não tem matéria sem átomo. Tem vida sem célula? Não tem. Vai ter matéria sem átomo? Tem, é lógico. Então, a matéria, ela é constituída de átomo. Mas o átomo sempre foi aquele símbolo bonitinho que a gente vê aí, quando a gente vê lá no The Big Bang Theory, né? Sempre passa lá o Sheldon, na camisa do Sheldon, o átomo. Sempre foi assim? Claro que não. Teve vários estudos, várias pessoas estudando até elas chegarem ao modelo atual. E o primeiro a estudar ele foi Dalton. E Dalton, ele constituiu o modelo atômico, onde ele chamava bola de bilhar, que é quando ele acreditava que o átomo era uma bola maciça, morreu, mas vai para ar, e pronto. Constituía a matéria, aquela bola zona fixa, sem movimento, sem carga, e pronto, sem nada. Só que muito tempo depois veio Thomson. E o Thomson constituiu o modelo pudim de passas e ele descobriu que esse átomo ele tinha cargas positivas, negativas e neutras, certo? E aí ele começou a chamar de pudim de passas porque ele observou que tinha a esfera atômica e encrostada nele, fixada nele, nessa esfera ficavam os pontinhos que eram as cargas elétricas. Mais na frente, Rutherford descobriu que esse átomo, ele não tinha apenas carga, ele tinha núcleo e tinha uma estrutura, e tinha outra parte chamada de eletrosfera, e que o núcleo desse átomo ficava cargas positivas e cargas neutras, e ao redor desse átomo ficava cargas negativas. E essa região onde ficam os elétrons eu chamo de eletrosfera. E a região que fica os prótons, que é as cargas positivas, é o núcleo. E lá no núcleo só tem carga positiva? Tem também as cargas neutras. Mas aí veio também veio Bohr. E Bohr veio para aperfeiçoar a descoberta de Rutherford. A procura de um modelo perfeito que representasse a estrutura atômica cientista, Bohr, a partir do modelo criado por Rutherford em 1913, um dia desse, gente, adicionou a proposta de elétrons móveis em torno de um núcleo, distribuído em diferentes níveis de energia. Então, ele descobriu que tinha nível energético, podendo tais elétrons ser capazes de migrar de um nível para o outro, de um lugar para o outro, de acordo com o seu ganho ou perda de energia. E aí, vamos recapitular. Modelo atômico. Dalton acreditava que era uma bola maciça e pronto. Thomson acreditava que descobriu que ele tinha cargas positivas, negativas e neutras. Rutherford descobriu o modelo nucleado ou sistema solar. Não nucleado, na verdade, que ele sabia e descobriu que o átomo tinha núcleo e tinha uma eletrosfera. E Rutherford descobriu o modelo solar. Ele acreditava que esses átomos eles conseguiam estar em movimento e ainda migrar de um nível para o outro. Os átomos e suas partículas subatômicas, além do átomo ser uma partícula minúscula, ela ainda pode ser dividida. Ela ainda pode ter, ela ainda tem partes, né? Como o átomo ele é formado de elétrons que estão na eletrosfera.
ela é formada de prótons que estão no núcleo e também de nêutrons que estão no núcleo. A carga desse nêutron, dessa partícula, ela é de 1,7, 1,6, ela é 1,6, quando falamos de massa de prótons ou de nêutrons equivale a uma unidade, não queremos com isso dizer que ela tenha 1 grama, 1 quilo. Essa medida de unidade é arbitrária e corresponde a 1,7 vezes 10 a menos 24 gramas. E aí nós vamos descobrir, falar sobre a eletrosfera. A eletrosfera é o quê? É uma região onde vai ter camadas subatômicas. E essas camadas, elas vão perdendo um nível energético, como por exemplo, tá pertinho do núcleo, é a camada K. Lá eu descobri que cabe, hoje eu estou na página 160, acompanhe comigo. Então lá ela cabe quantos elétrons? 2 elétrons. Aí vai dizer, tia, por que a senhora só fala de elétron? Porque nós estamos falando de eletrosfera, que é a região onde tem apenas elétrons, ok? Então a camada K, que é a camada mais baixinha do núcleo, cabe quantos elétrons? 2 elétrons. Já a camada L, ela cabe 8 elétrons. E a camada M, 18 elétrons. A camada M, 32 elétrons. Muito energético ele. A camada O, 32 elétrons. Já a camada P, ela começa a estar muito longe do núcleo, ela perder energia, então ela vai diminuindo sua capacidade, então só cabe 18. E a camada Q, que é que está mais longe, só cabe 8. E claro que tem as regrinhas lá da configuração eletrônica, estão lembradas? A distribuição eletrônica, ela pode acontecer de forma orbital, né? Como vocês já fizeram, por camada, como aqui na página 161, na primeira questão, onde ele pede para a gente fazer o modelo de Rutherford, fazer uma distribuição de camadas de elétrons dos átomos com os números 8, 18, 19, 32, 35, 37 e 51. E o diagrama de Pauli, que eu botei a imagenzinha lá no grupo, certo? Mas aí, eu quero saber o seguinte, sobre o núcleo, que é uma estrutura compacta e densa. O núcleo de um átomo contém praticamente toda a sua massa, uma vez que eles são muito menores que os prótons e nêutrons. O que dá identidade a um átomo é seu número de prótons. Não existe 2 elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons. O número de prótons de um átomo é identificado pela letra Z, também chamada de número atômico. Então, quando eu quero saber qual é o número atômico de um átomo, eu posso representar pela letra Z, entendeu? Eu posso só botar o Z para dizer qual é o número atômico. Como a massa de um átomo está contida praticamente em todo o seu núcleo, basta somar o número de partículas dele para obter esse valor, que é identificado pela letra A. Então, A, que é o número de massa, vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu sei a quantidade de prótons de um elétron mais a quantidade de nêutrons, é só eu somar e vou ter a massa atômica. Então, essa massa atômica é representada pela letra A. Se eu sei quem é o número de nêutrons, gente, mas eu não sei o número de prótons e sei o número da massa, eu só faço na subtração, tá? Como o átomo é eletricamente neutro em seu estado fundamental, eu posso entender que elétrons corresponde à quantidade de prótons. A quantidade de prótons corresponde ao número atômico, ok? Então, é importante eu entender que essa capacidade que o átomo tem de ganhar e perder elétron, eu chamo de ionização, de íons. E quando ele ganha elétrons, eu chamo ele de ânion, digo que ele ganhou elétron, né? Quando o número de elétrons é muito maior do que o de prótons. Desculpa, gente. É por causa do ventilador, não é coronavírus, tá? Cátion é quando ele perde elétron, ele perdeu elétron, então ele é cátion. Quando ele ganha elétron, ele é ânion. E quanto a essa semelhança de elementos, eu posso classificar eles como isóbaros. Elementos, eles podem ser isóbaros, eles podem ser isótopos e podem ser isótomos, ok? Então, eles são isótomos, quando eles possuem a mesma quantidade de prótons, mas eles têm massas diferentes. Sempre, como você tem um exemplo no último vídeo, sempre, no último sobre essa aula, tá? Sempre o oxigênio vai ter 8 átomos. Sempre, sempre, sempre ele vai ter o número 8. Então, o número atômico dele sempre vai ser C. Mas a massa dele vai variar, pode ser 17, pode ser 18,
Então a gente foi escolhido aí pelos cientistas, claro que eu não sou da época, não tem nada a ver, colocaram no valor intermediário, que é o 16. Então, massa diferente, mas número de prótons iguais. Eles são isóbaros quando eles têm o mesmo número de massa, mas eles têm número atômico diferente, certo? Como no exemplo do K aqui, do potássio, ele tem número atômico 40, a massa dele é 19. Desculpa, o número de prótons dele é 19, mas a massa dele é 40. O número de prótons do cálcio é 20, mas a massa dele também é 40. E eles são isótomos quando eles têm o número de nêutrons iguais, né? Os átomos possuem o mesmo número de nêutrons. Como é que eu vou saber isso, professor? Fazendo aquela distribuiçãozinha lá, ó. Pega o número atômico e subtrai pelo número de massa. Pega o número de massa e subtrai pelo número atômico. Tu vai descobrir se eles têm o mesmo número, se eles são isótomos, ok? Faça uma atividade para poder trabalhar direitinho. E aí vem tabela periódica, que é essa linda que a gente estudou na última aula, né? A tabela periódica é uma cor tão linda que dá pra gente fazer tanta cor bonitinha com ela, né, gente? Eu acho ela bonita demais. Então, a tabela periódica ela é o alfabeto da química, né? A gente aprendeu aí, ó, o ABCD para se alfabetizar, formar sílabas, formar palavras e aprender a ler. Na química, eu tenho que aprender quem é a tabela periódica para poder fazer reação química, para me saber quem é elétrico, quem é mais quem vai se eletrizar mais, quem se eletriza menos, quem é metal, quem não é metal, quem eu posso misturar com quem. Então, tem aí o alfabeto da química, que é a tabela periódica. Então, a tabela periódica do elemento, tabela periódica dos elementos, um estudo comportamental. É claro que a tabela periódica ela passou por um processo para ela também ter a aparência que ela tem hoje. E começou pelo estudo de Dmitri Mendeleev, e começou a organizar esses elementos até o modelo atual que temos hoje. A classificação moderna, conforme tem na 173. Hoje a tabela periódica tem 118 elementos e eles são organizados pelo seu número atômico, certo? Eles são agrupados de acordo com suas características. Então, a organização da tabela periódica, período em linhas horizontais e famílias em linhas verticais. Nós trabalhamos sobre isso já, né? Então, no primeiro período ele tem 2 elementos, que no caso é o hidrogênio e o hélio, não é? Lembra que a última linha lá de gases nobres, porque todos têm 8 elementos na sua última camada de valência, 8 elétrons. Então, o primeiro período tem 8 elementos, 2 elementos, o segundo tem 8, o terceiro tem 8, o quarto tem 18, o quinto tem 18, o sexto 32 e o sétimo também tem 32 elementos. E a família 1, o grupo 1, é feito só de metais alcalinos. Já o grupo 2 é formado de metais alcalinos terrosos. O grupo de 3 ao 12 ele é formado de metais de transição. E o grupo 13 é formado da família do boro. O grupo 14 é formado pela família do carbono e o 15 pela família do nitrogênio. O grupo 16 ele é formado por calcogênios ou família do oxigênio. Enquanto o grupo 18, que é a última colunazinha lá, só vai ter gases nobres ou raros ou inertes, ok? Então, gente, é isso aí. Ficamos por aqui. Estudem e até a próxima aula.